O Brasil é o 7º país com o maior número de empreendedoras, segundo o Sebrae, o que representa mais de 10 milhões de mulheres em todo o país. Em Sergipe, estão registradas mais de 40 mil mulheres, de acordo com a Junta Comercial Estadual. Apesar disso, há vários desafios para a mulher se tornar empreendedora. Quais são os desafios maiores? Primeiro é a multitarefa que a mulher tem. Mulher, mãe, esposa, trabalho. Então veja que isso é um dos maiores desafios. E o outro desafio que a gente tem hoje na sociedade em relação à mulher é também a questão econômica, que infelizmente no Brasil e em grande parte dos países, vamos dizer, em desenvolvimento, países emergentes, a mulher ela empreende em grande maioria por questões de sobrevivência. O empreendedorismo ele não vem com o foco de dizer assim, olha, eu gosto de atuar no negócio, eu amo o que eu faço. Não, infelizmente a grande maioria não é essa a realidade. A grande maioria ela vem para uma questão de sobrevivência, o que é um problema. Mas muitas das vezes as mulheres nessas sobrevivências elas acabam se destacando. E esse destaque, vamos dizer, mesmo tendo desafios desse destaque, ela vem trazendo contribuições para a sociedade. Além disso, os dados também apontam problemas como desigualdade salarial entre homens e mulheres e também desigualdade entre mulheres brancas e negras, que acabam recebendo menos. No caso de vulnerabilidade social, mulheres que passam por violência doméstica ou estão detentas também encontram dificuldade maior para empreender ou conseguir um emprego. Em Sergipe, por exemplo, há 238 mulheres no sistema prisional. Muitas das vezes a política pública ela é desenvolvida, mas ela de fato, na realidade, ela acaba não acontecendo. Porque assim, trazendo do contexto, vamos pegar aí a mulher que está numa relação de vulnerabilidade. Então, essa mulher, quando a partir do momento que ela tem um caos social no que se refere à violência doméstica, no que se refere que essa mulher é uma mulher solo, que ela precisa se desdobrar em relação a cuidar da casa, cuidar dos filhos. Muitas das vezes essa mulher não só cuida da casa como dos filhos, também muitas das vezes ela também continua cuidando dos seus familiares, como os pais. Então, essa mulher muitas das vezes ela fica mais à margem da sociedade, o que é um problema. Então a política pública, ela por si só, não basta que ela seja feita, ela precisa também chegar a todas as mulheres, principalmente as que estão em vulnerabilidade, seja ela de violência doméstica, seja ela aquela mulher que tem pouco conhecimento, seja as mulheres, mulheres periféricas, que a gente sabe que moram em regiões mais periféricas, mulheres negras que têm uma dificuldade maior de ter acesso a essa política pública. Pensando nisso, desde 2015, o Projeto Ágata tem atuado em Aracaju para fortalecer o empreendedorismo feminino voltado a mulheres egressas do sistema prisional, com medida protetiva e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O Instituto Social Ágata surgiu e ele se entrelaça muito com a minha história com Sergipe. Foi quando eu me mudei do Rio para cá. E aí conheci a Valéria e a gente se tornou grandes amigas e a gente começou a conversar muito sobre a realidade da mulher sergipana, sobre algumas demandas de tráfico de pessoas, então sobre essas temáticas e problemáticas sociais que é tão forte no Nordeste do nosso país. E ao olhar essa realidade, a gente ficou muito inconformada. A Valéria também tem uma história muito de dor, de sofrimento com relação à violência doméstica, então diante desse cenário, a gente ficou muito inconformada e pensando no que a gente, como sociedade civil, poderia fazer. Para fazer essa mulher autora da sua própria história, nós temos 4 programas base aqui no nosso instituto, que é um programa ligado à educação, que nós acreditamos também que a educação tem o seu poder transformador. Então é o FOPS, que é o Formação Educacional Profissional Social, que a gente hoje trabalha com o curso de auxiliar administrativo com ênfase em marketing digital. Nós temos o nosso programa de Advocacy, que é o Sua Vida Vale Mais. O que é o Advocacy? É um programa que ele visa trazer toda a temática de violência, de tráfico de pessoas, de trabalho escravo, essas temáticas sociais
que infelizmente é um mal da nossa sociedade, e trazer articulação política, fomentar políticas públicas, né? Trazer a sensibilização e a socialização de conhecimento, porque a gente sabe que quanto mais pessoas souberem sobre esses assuntos, menos pessoas serão vítimas. Então, também nós temos o nosso braço, nosso programa de fortalecimento e fomento ao empreendedorismo feminino, porque a gente acredita também nessa mulher, que ela pode empreender, que ela pode gerar recursos, que ela pode sim escrever uma nova história, mesmo que às vezes não tenha tido tanto acesso à educação, mas sim ela pode ser empreendedora. E nós temos o nosso programa de psicossocial, que é o Elas por Elas, que é onde a gente traz essa visão total, integral dessa mulher, né? A gente consegue atender ela tanto na sua demanda emocional, como também a gente consegue ajudá-la a ter acesso aí aos equipamentos de seguridade social, tanto governamental quanto não governamental. Além de Thalita, a psicóloga Valéria também contribuiu para a fundação do projeto. O empreendedorismo é quase que hoje uma situação de que a mulher precisa executar algo para ter uma renda, que talvez essa seja a única chance que ela tem, né? A gente está vendo aí, primeiro que o número de vagas não são tão positivas, né? A gente já tem essa dificuldade da ociosidade, da dificuldade de ter vagas, e ainda essa mulher que às vezes não conseguiu terminar um estudo, uma mulher que foi mãe na adolescência, uma mulher que tem a questão da dificuldade de violência, ela se inserir no mercado de trabalho formal é muito difícil. Então, a chance dela empreender, dela descobrir esse potencial nela para começar um negócio é difícil, é desafiador e necessário. O trabalho da instituição também tem sido reconhecido. Elas ganharam alguns prêmios ao longo dos anos, inclusive das 10 menores ONGs que são as melhores do Brasil. Então, para a gente é um prazer esse reconhecimento, nos dá muita alegria, nos motiva, né? Hoje também nós recebemos em 2023, a nível nacional, estamos entre as 10 menores ONGs melhores do Brasil. Então a gente fica muito feliz de estar no Nordeste causando esse impacto e tendo esse reconhecimento nacional. Ao longo de quase 10 anos, o Instituto Ágata já atendeu mais de 300 mulheres. Por dia, elas recebem 45. Uma delas é Lidiane Santos, de 34 anos, que faz parte do projeto Cozinha Escola. Uma atividade que a gente faz, né, são os cursos de salgados, como coxinha, como fazer o preparo de massa, coxinhas, né, churros, pão, delícia e outras demais coisas que a gente executa aqui no Ágata. Para mim, foi uma experiência muito gratificante, né? Porque, até no entanto, eu não sabia as técnicas, né, de como preparar uma coxinha, um churros, um pão. E através do aprendizado, né, que eu aprendi através da professora Amanda, eu pude, né, ter uma confiança em mim mesma, primeiramente em Deus e segundo em mim, de saber executar aquele trabalho com excelência. Algo que quando a gente vai oferecer o produto para alguém, a gente tem que saber como vai oferecer esse produto. E aí, quando eu aprendi as técnicas, eu chegando em casa, coloquei em prática. E aí, um dos salgados que fez mais sucesso foi o churros, né? Que está sendo a preferência. Pessoas estão encomendando. E os salgados também, como coxinha, risole. E para mim está sendo gratificante, né? Eu já vejo isso como um ponto de partida, né? Para os meus sonhos e projetos, né? Porque toda mulher, ela sonha ser independente, né? E esse é o meu sonho, trabalhar para mim mesmo e daí eu ver uma renda de eu realizar futuramente um sonho que eu sempre sonhei em minha vida, de ser uma arquiteta. É o meu sonho futuramente, mas para que eu possa alcançar esse sonho, eu primeiro tenho que começar, né, a trabalhar muito, oferecendo salgados, tudo que eu aprendi aqui no Ágata. Além de Lidiane, Solange dos Santos, de 37 anos, também está participando das atividades no Instituto. Ela faz o curso de auxiliar administrativo com ênfase em marketing digital. Eu conheci através das meninas do CREAS, né, porque eu já vinha sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e pelas meninas do CREAS. Aí elas me mandaram, né, o link daqui do grupo Ágata e lá tinha o telefone e o endereço. Aí eu liguei, né, e vim aqui. Aí quando eu vim aqui, aí elas me confirmaram que estava tendo o curso, né, para mulheres que foram vítimas de violência e para jovens que não tinham oportunidade de fazer um curso, né. Vai me ajudar muito, porque eu vou me atualizar, né,
das profissões que estão tendo aqui no estado de Sergipe, né, e principalmente aqui em Aracaju. E com isso eu vou conseguir, com esse curso, eu vou conseguir quem sabe até uma outra profissão melhor, né, do que a de operadora de caixa. Apesar de sua relevância social, o projeto está em busca de parceiros e enfrenta diversas limitações. Nós temos os 2 programas, né, base que nós temos, que é o de fomento ao empreendedorismo e o de mercado de trabalho formal. A gente sim tem alguns parceiros, principalmente para as mulheres que saem do FOPS, que a gente cria essa parceria para que essa mulher saia daqui já trabalhando. Então, hoje, agora, no curso que está acontecendo, a nossa meta é que ao final desse curso, 70% dessas mulheres que estão aqui conosco, elas estejam empregadas, junto com os nossos parceiros. E aí a gente vai articulando, né? Vai criando conexões com empresas que entendem não somente a questão de ter uma mão de obra, mas que queiram sim trabalhar o impacto social, né? De ter essa mulher, de dar a oportunidade para mulheres que foram vítimas de violência doméstica, que foram egresso do sistema prisional, ou mulheres, né, que não tiveram assim tanto acesso ao mercado de trabalho e que hoje, pelo primeiro emprego, elas estão buscando aqui através da ONG. Então, a gente busca parceiros para conectar causas. Hoje, nossa limitação enquanto terceiro setor, né, é uma limitação gritante que todas as organizações têm, que é a limitação de recurso. Então, hoje, assim, tudo que a gente pensa de recurso, a gente está pensando em mais mulheres serem alcançadas. Então, quanto mais recursos a gente tem, mais mulheres a gente consegue fazer a autora da sua própria história. Então, esse é um fator que limita, porque a gente, às vezes, né, tem a questão da limitação financeira, de fontes, né, de variar essas fontes para não ficar dependente de uma só. Hoje nós temos também a dificuldade de encontrar parceiros que conectem causas, porque a gente não está querendo só conectar uma demanda, suprir uma demanda de uma empresa na parte de pessoas, mas a gente quer conectar causas também, né? Quer encontrar empresas que têm um objetivo para além do financeiro, para além do capital. Mesmo com as dificuldades, esse grupo de mulheres acredita na força do protagonismo feminino. A gente precisa criar intervenções, e o terceiro setor ele faz isso. A gente precisa criar intervenções que também sejam numéricas, que possam combater esses números. E a gente só faz isso de forma organizada, né? E é dessa forma que eu vejo, né? É sempre um desafio para mim estar sendo uma mulher negra, sendo uma mulher também periférica, sendo uma mulher que vivenciou diversas violências, né? Estar nesse lugar de fazer projetos que possam minimizar e diminuir um índice no qual eu me colocava dentro, no qual eu estava inserida. Então isso para mim é um prazer, né? Um prazer fazer da minha dor, né, uma luta, né? Uma luta para que outras mulheres possam ter a mesma oportunidade que eu tive de sair desse momento de violência, dessa situação de vítima e passar a ser protagonista. Então eu me sinto protagonista quando eu me vejo criando projetos para combater, para intervir em um número no qual eu estava inserida, né? Então é como eu me sinto hoje. O Instituto Ágata conta com alguns parceiros que contribuem para a empregabilidade das mulheres. Lícia Mello é uma delas. Eu venho da adoção, né? Depois da adoção passei por violência doméstica e todos esses processos me levaram a ser uma empreendedora social. Eu tive a sorte, né, de ser adotada por uma família maravilhosa, uma família que eu digo que foi uma família que veio do céu, né? Foi uma família que Deus escolheu para mim, para que eu chegasse no empreendedorismo, né? Claro que foi muito um processo, porque você ser adotado não é fácil, você passar por violência doméstica, né? E também as violências que a gente mesmo traz com a gente, porque a partir do momento que eu entendi que eu era uma menina adotada, que aquela família não era minha, né? Então que eu entendi todo aquele contexto, existiam dores que eu tive que passar por isso. Então eu tive que enfrentar tanto a dor da adoção como a dor da violência, né? E tudo isso eu tinha duas escolhas, né? Às vezes eu falo para minha mãe, né? Ou eu ficava numa cama chorando e vivendo aquela dor, ou eu levantava
ia transformar aquela dor em amor, em resultado, em ação e no próprio empreendedorismo social. A empresária conheceu o Instituto por meio de um amigo e logo se apaixonou. A gente sabe que a maior dor hoje no combate à violência é a empregabilidade, seja ela no empreendedorismo social, seja ela na questão de levar as mulheres para as empresas ou os filhos da dor, né, como eu falo, os filhos da violência, porque você sabe que muitas vezes pessoas que passam por violência, elas não conseguem ir para o mercado de trabalho. Por quê? O emocional, às vezes é uma mulher que passou por violência, seja qualquer tipo de violência, tá? Ela é regressa, ela não consegue ir, né? Uma mulher que apanhou do marido, que vem de uma separação, né? Que ela vai para um divórcio, isso, aquilo, outro, às vezes ela não trabalhou a vida toda. E como é que essa mulher vai para o mercado de trabalho? E para ela romper a violência, eu acredito que o primeiro pilar é a independência financeira. Então, o que é que nós podemos fazer, né? Eu tenho uma empresa de eventos e de comercial, eu faço comercial de algumas empresas. E todas as empresas que eu faço ou uma parceria, ou uma consultoria, ou, como eu te disse, Aracaju tem essa coisa, né, de ser muro baixo, a gente consegue conversar com todo mundo, a gente tem um contato de todo mundo. O que é que eu faço? Eu peço ou para os meus clientes ou para os meus amigos que quando eles tiverem vagas de emprego, eles me permitam mandar os currículos que eu tenho e, sendo adequados àquelas empresas, eles contratam. Essas empresas que eu trabalho são geralmente pessoas que são sensíveis à causa e que entendem os problemas, porque se a gente for atrás de 1000 coisas, tem que ter primeiro grau, segundo grau, você sabe a dificuldade que é isso, né? Então, assim, essas empresas também têm esse olhar. Além de pessoas sensíveis à causa, a professora Rosângela da UFES explicou que é fundamental investir em educação por meio da criação de políticas públicas. É investir em educação para essas mulheres, investir em política pública de forma local, para que essa mulher realmente de fato tenha acesso a essas inovações que existem governamentais. Porque muitas das vezes o problema maior nosso é que as nossas políticas públicas que nós temos no Brasil, ela é uma política pública feita de cima para baixo. Então, a partir do momento que a política pública ela é feita de cima para baixo, ela não conhece a realidade local. O que precisa ser feito? É conhecer de fato essa realidade. Então, eu trago como sugestão em que nossos governantes, sejam eles federais ou estaduais ou municipais, isso principalmente para o estadual e para o municipal, porque o federal é mais complexo fazer isso, é criar mecanismo de acesso para que essas mulheres se comuniquem governamentalmente. Como é que ela pode se comunicar, governar mentalmente, vamos dizer, né, com o governo? Como é que eu posso me comunicar com o governo? Criar plataformas de engajamento. Porque, assim, é muito fácil eu criar política pública olhando de cima para baixo. Nas nossas pesquisas, a gente tem descoberto em que a mulher ela tem muita dificuldade de ter acesso à informação. O empreendedorismo feminino para as mulheres em vulnerabilidade social representa uma chance de recomeçar. Para isso, é necessário apoiar projetos com esse foco e lutar para a criação de políticas públicas. O que eu gostaria de falar para ela é que aqui no Instituto Social Ágata, a gente contribui para que elas vejam o valor que elas já possuem. Isso é muito importante falar, né? É a questão do reconhecer o seu valor e não de alguém dar, né? Então, as portas estão abertas, né? Aqui nós já recebemos mulheres que foram vítimas, mas que querem de alguma forma recomeçar, né? E que todas são bem-vindas, né? A gente tem muito orgulho disso, de ser um lugar onde todas as mulheres se sintam bem-vindas e recomeçar.